Bom dia, meninos. Aqui é o professor Daniel Costa e vamos para mais um vídeo. Neste vídeo nós vamos falar sobre decomposição de forças. O que seria decomposição de forças? Decomposição de forças é o processo pelo qual uma força F qualquer é substituída pelas suas componentes, se esta força for oblíqua. Então, por exemplo, nós temos aqui uma força F que forma um ângulo com o eixo horizontal, um ângulo θ. Então, o processo pelo qual nós vamos substituir esta força F pelas suas componentes, nós chamamos de decomposição da força F. Então, como é que é feito este processo? Este processo é feito através de uma regra chamada regra de paralelogramo. Consiste em trazer esta força F para o eixo X e a mesma força F para o eixo Y. Para nós trazermos esta força F para o eixo X, a partir de onde termina o vetor da força F, nós vamos traçar uma linha perpendicular ao eixo X. Então, traçando aqui uma linha perpendicular, nós estaremos a fazer a decomposição da força F. E deste modo nós vamos ter a força F, mas no eixo X. O mesmo procedimento é feito para levar esta força F para o eixo Y, através de uma linha que é perpendicular ao eixo Y e é paralelo ao eixo X. Então, a partir deste ponto, nós vamos ter uma outra força que nós vamos chamar de força Fy. Então, este processo de obtenção das forças Fx e Fy chama-se decomposição da força F. Então, nós podemos encontrar os equivalentes da força F nos dois eixos através das razões trigonométricas. Como é que funciona este procedimento? A partir da decomposição feita nesta figura, nós podemos observar que este lado que nós traçamos é exatamente igual ao vetor Fy. Significa que nós podemos transladar o vetor Fy para o lado direito, ou seja, para este lado do triângulo. Desta forma, estaremos a completar um triângulo retângulo. Então, vamos fazer isto na figura abaixo, trazendo o lado Fy para unir-se a este ponto. Nós vamos traçar uma linha. E deste lado teremos o Fy, pois este lado tem exatamente a mesma medida que o Fy. Então, deste ponto temos já o Fx, tal como já tínhamos feito na figura anterior. E este vetor da origem até este ponto, nós chamamos este vetor de F. Então, se nós observarmos muito bem para este nosso triângulo, facilmente conseguimos perceber que este triângulo, ao traçar esta linha, formamos um triângulo retângulo. Então, a partir deste triângulo retângulo, nós vamos obter as razões trigonométricas seno e cosseno. Para obtermos as razões trigonométricas seno e cosseno, nós vamos, a partir da definição do seno, obter a relação entre as forças Fx, Fy e F. Por definição, seno é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, qual seria o nosso cateto oposto e qual seria a nossa hipotenusa neste triângulo retângulo, tendo em conta que o ângulo é o ângulo θ. Então, o cateto oposto para o ângulo θ é o lado Fy. Então, teremos, neste caso, Fy dividido pelo valor da hipotenusa. A hipotenusa é o lado mais comprido do nosso triângulo e é o valor do F. Então, isolando aqui nesta equação do seno o valor do Fy, teremos Fy igual, este F está a dividir, quando passa para cá, passa a multiplicar o seno. Então, ficaremos com F vezes seno do ângulo θ. Repetimos o mesmo procedimento, mas agora para a razão trigonométrica cosseno. Para a razão trigonométrica cosseno, que por definição é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, então o cateto adjacente deste nosso triângulo é o Fx. Então significa que teremos Fx dividido pelo valor da hipotenusa, que é o F. Então, isolando o Fx nesta razão trigonométrica, nós teremos Fx igual a F vezes cosseno do ângulo θ. Desta forma, obtivemos os equivalentes da força F, mas nos eixos X e eixo Y.
Espero que tenham entendido muito bem este processo de obtenção das forças equivalentes a F, mas nos dois eixos. Vamos passar agora para a resolução de um exemplo relacionado com a decomposição das forças. Neste exemplo, pede-nos para determinar a força resultante. O nosso esquema é este mostrado aqui, em que nós temos a força F1 formando um ângulo de 30 graus com o eixo dos x, e no eixo dos x temos a força F2. Temos também a força F3, que forma um ângulo de 60 graus em relação ao eixo do x. E esta força vale 1 newton. Então, para nós resolvermos este problema, nós vamos usar o método de decomposição da força F1 e força F3, porque são as únicas forças que não estão nos dois eixos, nem no eixo Y, nem no eixo X. Então, o processo de decomposição dessas forças vai nos permitir obter os seus equivalentes nos dois eixos. Então, decompondo a força F1, teremos que trazer este vetor para o eixo do x. Então, deste modo, teremos o F1x. E levamos a mesma força, mas para o eixo y. E teremos deste modo o F1y. Repetimos o mesmo procedimento na decomposição da força 3. Então, decompondo a força 3, teremos F3y. E levando esta força para o eixo x, teremos F3x. Então, se repetirmos o mesmo procedimento, ou seja, se nós traçarmos um pequeno triângulo a partir desta figura, nós teremos o seguinte triângulo. 30 graus. Deste lado teremos o F1y e deste teremos o F1x. Se nós olharmos para esse nosso pequeno triângulo, nada se difere deste triângulo que nós desenhamos aqui. Significa que as definições que nós fizemos para o seno e o cosseno para este primeiro triângulo serão as mesmas definições que vamos fazer aqui. Então, por questão de gestão de tempo, nós podemos muito bem pegar essas equações que nós tivemos aqui. Ou seja, o Fy será igual a F vezes seno do ângulo e o Fx será F vezes cosseno do ângulo. Então, escrevemos aqui F1y será igual a F1 vezes seno do ângulo. Neste caso, o nosso ângulo é 30 graus. Então, F1 será igual... O valor do F1 é de 3 newtons. Então, F1y será igual a 3 vezes seno de 30 graus, que é 1 sobre 2. Este número será igual a 1,5 newtons. Repetimos o mesmo procedimento, mas para a força 1x. F1x será igual a F1 vezes cosseno do ângulo. Neste caso, o ângulo é de 30 graus. Então, o F1x será igual a F1 é 3 vezes cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, a divisão entre esses dois números será igual a 1,5 newtons, raiz de 3 newtons. Então, deste modo, obtivemos os resultados para as forças F1x e F1y. Vamos repetir o mesmo procedimento, mas agora vamos resolver para este pequeno triângulo. Se nós resolvermos para este pequeno triângulo, facilmente percebemos que o nosso triângulo tem esta configuração, em que o ângulo de 60 graus está deste lado. Aqui nós temos o F3x e aqui teremos o F3y. A lógica que nós estamos a usar aqui é a mesma lógica que foi usada neste primeiro triângulo. Então, significa que se prestarem muita atenção, vão perceber que nada mudou. Resolvendo, neste caso, para este triângulo, as razões trigonométricas não vão alterar, uma vez que o seno deste ângulo será igual a F3y dividido pela hipotenusa, que é o F3. E o cosseno será igual a F3x dividido por F3. Deste modo, podemos também usar as fórmulas que nós escrevemos naquele primeiro triângulo. Desta maneira, teremos F3y igual a F3 vezes seno de 30 graus. Nesse caso, o ângulo é de 60 graus, desculpe. Então, o F3 vale 1 newton, vezes seno de 60 graus é raiz de 3 dividido por 2. E isto vai ser igual a raiz de 3 dividido por 2. Então, este é o valor do F3y. Repetimos o mesmo procedimento, mas agora para obter o F3x.
F3x será exatamente igual a F3 vezes cosseno do ângulo de 60 graus. Então, o F3 será igual, F3 vale 1 vezes cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Então, teremos 0,5 newtons. Aqui também teremos newtons. Desta maneira, obtivemos os valores das forças nos dois eixos. Vamos transportar esses valores para este sistema ortogonal simplificado. O valor do F1y é 1,5 newtons. 1,5 newtons. O valor de F1x é 1,5 raiz quadrada de 3 newtons. O valor de F3x é 0,5 newtons. E o valor de F3y é raiz de 3 dividido por 2. Desta maneira, podemos calcular a força resultante desse sistema através das fórmulas que nós aprendemos no primeiro vídeo sobre determinação da força resultante. Então vamos fazer uma pequena pausa e vamos dar continuidade na resolução do exercício. Continuando aqui com a resolução do exercício do nosso exemplo, podemos agora calcular a força resultante, tendo em conta que nós temos forças no eixo X e no eixo Y. Então, nós vamos calcular a força resultante no eixo X e a força resultante no eixo Y. Então, nós vamos calcular primeiro a força resultante no eixo X, que será igual, olhando para essas nossas forças, nós temos forças que têm o mesmo sentido, que têm a mesma direção, mas têm sentidos contrários. Por exemplo, a força F1x e a força F2 estão na mesma direção e o mesmo sentido, mas a força F3 tem sentido contrário, apesar de ter a mesma direção. Nessa situação, nós sabemos que devemos somar as forças que têm o mesmo sentido e mesma direção e subtrair aquelas forças que têm mesmo sentido, que têm a mesma direção, mas têm sentido oposto. Então, significa que teremos F1x mais F2 menos F3x, que tem a direção, que tem um sentido oposto. Então, substituindo aqui pelos seus respectivos valores, teremos 1,5 raiz quadrada de 3 mais 2 menos a força que aponta para o lado esquerdo, que é de 0,5 newtons. Com o auxílio da máquina, nós vamos resolver esta soma, fazendo 1,5 raiz quadrada de 3 mais 2 menos 0,5, que tem como resultado 4,09 newtons. Este é o resultado da força resultante no eixo Y, no eixo X. Agora vamos calcular a força resultante no eixo Y, em que nós só temos duas forças. A primeira força é F1y e a segunda força é o F3y. Então, uma vez que as duas forças, apesar de terem a mesma direção, têm sentidos contrários, para nós calcularmos a força resultante, vamos subtrair as duas forças. A força que aponta para cima vai ser positiva e a força que aponta para baixo vai ser negativa. Deste modo, teremos FRY igual a F1y menos a força que aponta para baixo, que é F3y. Então, substituindo aqui pelos seus respectivos valores, teremos 1,5 menos raiz de 3 dividido por 2. Então, efetuando este cálculo, 1,5 menos raiz quadrada de 3 dividido por 2, teremos como resultado 0,63. Então, 0,63 é o resultado da subtração. Então, podemos representar essas duas forças no mesmo sistema de coordenadas. Olhando para o valor da força resultante no eixo X, deu um valor positivo, então significa que aponta para o lado direito no eixo do X. Então, esta é a força resultante no eixo X, que é igual a 4,09 newtons. E temos a força resultante no eixo Y, que também deu um valor positivo. F resultante em Y será igual a 0,63 newtons.
Então, a partir daqui, podemos calcular a força resultante do sistema. A força resultante do sistema será dada pelo Teorema de Pitágoras, uma vez que as duas forças formam um ângulo de 90 graus. Então, o Teorema de Pitágoras diz que a força resultante é igual à soma dos quadrados das duas forças. Neste caso, teremos FRX ao quadrado mais FRY também ao quadrado. Então, substituindo aqui pelos seus respectivos valores, teremos 4,09 ao quadrado mais 0,63 ao quadrado. Então, efetuando este cálculo com o auxílio da máquina, nós vamos ter 4,09 ao quadrado mais 0,63 ao quadrado. Então, calculando a raiz quadrada deste número, teremos como resultado 4,13 newtons. Então, desta forma, resolvemos o exemplo de cálculo de força resultante. Espero que tenham entendido muito bem esta nossa aula e continuação de bons estudos. Até o próximo vídeo.